Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios da biologia, os vírus. Eles estão literalmente por toda a parte. São estruturas incrivelmente simples, mas o impacto que tem no nosso mundo é gigantesco, moldando a vida de jeitos que a gente só agora está começando a entender de verdade. Já de cara, a gente se depara com a pergunta que intriga cientistas há décadas. Afinal, os vírus estão vivos? É um verdadeiro quebra-cabeça que nos obriga a repensar o que significa vida. Para tentar encontrar uma resposta, nossa análise vai seguir este caminho. Primeiro, vamos entender esse quebra-cabeça biológico. Depois, a gente vai dissecar a anatomia de um invasor, entender como eles tomam o controle, ver o impacto disso tudo e, por fim, uma reviravolta. Será que eles podem ser nossos aliados? Então, vamos começar pelo básico, pela questão fundamental. O que exatamente é um vírus? Para sacar isso, a gente precisa caminhar naquela linha tênue que separa o que é vivo do que não é. A chave para entender um vírus está toda nesse termo: parasita intracelular obrigatório. O que isso quer dizer? Bom, significa que, sozinho, um vírus não faz absolutamente nada. Ele é inerte. Ele precisa obrigatoriamente invadir uma célula viva para cumprir seu único objetivo: fazer mais cópias de si mesmo. Essa é a regra número 1 da existência dele. E aqui fica bem claro o porquê dessa dependência toda. De um lado, temos uma célula viva, cheia de estruturas, as organelas, que geram energia, que fazem as coisas acontecerem. Do outro lado, o vírus. Ele não tem célula, não tem metabolismo próprio, não consegue gerar energia. É basicamente um pacote com um manual de instruções genéticas dentro. E só. Ok, vamos para a próxima parte. Como é que essa máquina de invasão é construída? É um projeto de uma eficiência, assim, brutal. Minimalista ao extremo. Todo vírus tem, no mínimo, duas partes essenciais. O ácido nucleico, que é o seu código genético, seja DNA ou RNA, e o capsídeo, que é tipo uma armadura de proteína que protege esse código. Alguns, como o vírus da gripe, ainda têm um disfarce, um envelope que ele rouba da célula hospedeira, e umas espículas na superfície que funcionam como chaves para destrancar novas células. O processo de montagem é bem direto. Primeiro, o material genético. Depois, o capsídeo se forma ao redor dele para proteger tudo. Se for um vírus que usa envelope, ele basicamente se embrulha num pedaço da membrana da célula hospedeira quando está saindo. Por último, as chaves, as espículas, são encaixadas, deixando o vírus prontinho para a próxima invasão. E agora, a gente chega na parte mais dramática da história. Como exatamente um vírus assume o controle de uma célula? É aqui que a coisa fica séria. A primeira estratégia é o que a gente chama de ciclo lítico. Pensa nele como uma abordagem de força bruta, um ataque relâmpago. O vírus gruda na célula, injeta seu material genético e a partir daí é como se ele gritasse: parem tudo! A célula é transformada numa fábrica de vírus, usando toda a sua maquinaria para construir novas cópias do invasor. E o grande final? Bom, o final é sempre o mesmo nesse ciclo. A célula produz tantos vírus que ela simplesmente não aguenta e explode. Um processo chamado lyse. E com isso, libera uma nova onda de invasores no corpo. É rápido, agressivo e, claro, fatal para a célula hospedeira. Mas existe uma outra tática, bem mais sorrateira. É o ciclo lisogênico. Aqui, o vírus age como um agente secreto, um agente adormecido. Ele injeta seu DNA e, em vez de tomar o controle, ele o integra ao DNA da própria célula hospedeira. E aí, ele fica ali, quietinho, sendo copiado junto com o DNA da célula toda vez que ela se divide. Ele se espalha em silêncio. Então, resumindo, a gente tem essas duas estratégias bem distintas. De um lado, o ciclo lítico, rápido, agressivo, destrutivo. Do outro, o lisogênico, uma abordagem furtiva, de longo prazo, onde o vírus tem a paciência de esperar o momento certo para atacar, como acontece com vírus como o HIV. Certo, agora vamos conectar toda essa biologia com o mundo real, com o nosso dia a dia. É aqui que a gente sente, na pele, a ação dos vírus. E esse impacto é enorme. Dá uma olhada em como diferentes vírus usam rotas de transmissão distintas. Temos os que viajam pelo ar, como o da Covid-19 e o da gripe. Outros, como o HIV, precisam de um contato mais direto. E ainda tem aqueles que dependem de um intermediário, um vetor, como os mosquitos que espalham a dengue e a zika. Por isso, o combate a essas doenças se apoia em três pilares principais. Primeiro, entender e controlar os vetores, como os mosquitos. Segundo, desenvolver vacinas eficazes que treinem nosso sistema imunológico. E terceiro, claro, políticas de saúde pública para conter os surtos e proteger a população. Mas, depois de pintar esse quadro todo, que parece bem sombrio, vamos dar uma virada nessa história.
Porque a saga dos vírus não é só sobre doença e destruição, não. A pergunta que fica é: será que essa visão de que todo vírus é um vilão está correta? Pois é, a resposta, surpreendentemente, é um sonoro não. Olha que incrível! Os vírus são ferramentas poderosíssimas na biotecnologia, usados para levar genes saudáveis em terapias gênicas. Eles são a base de muitas vacinas que salvam milhões de vidas. E na natureza? Nos oceanos, eles são os maiores predadores de bactérias, controlando populações e, com isso, influenciando os ciclos de nutrientes no planeta inteiro. Para a gente ter uma noção da escala disso tudo, olhem para este número. A estimativa é que existam mais de 10 elevado a 31 vírus na Terra. É um número que a gente nem consegue conceber direito. Eles superam em quantidade todas as outras formas de vida combinadas. E a imensa maioria deles é totalmente inofensiva para nós. E isso nos deixa com essa reflexão final. Os vírus, essas entidades que vivem no limite do que a gente considera a vida, não são só causadores de doenças. Eles são também motores da evolução, ferramentas da ciência e reguladores essenciais do nosso planeta. Talvez os menores residentes da Terra sejam, no fim das contas, aqueles com o maior impacto de todos.